Eu vou lá, já vou começar a gravar e vou compartilhar a minha tela com vocês com o material. Já apareceu aí para vocês? Se apareceu, dá um joinha aí só para eu saber se está tudo em ordem. E assim nós começamos. Beleza. Então vamos lá, gente. Essa aula ela tem uma quantidade de informações bem grandes, tá? Fiquem à vontade, se durante o percurso vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper, é só abrir aí o som que eu paro para ouvir a sua dúvida, tá? É muito importante que vocês exponham o que vocês tenham de dúvida para que eu saiba e possa orientar da melhor maneira. Vou fazer alguns escritos, alguns rabiscos, colocando algumas informações durante a nossa aula para poder especificar e explicitar alguns pontos que são importantes e relevantes. Quando nós falamos em grupos vegetais, ou quando se fala propriamente na botânica, a botânica é caracterizada como aquela área da biologia que tem vários nomes, que tem muita informação. Realmente ela tem algumas informações que são não tanto em grande quantidade, mas elas fogem um pouco daquilo que nós habitualmente estamos acostumados, que é, e é muito mais falado, que seria a zoologia. Então, os termos zoológicos, eles são muito mais próximos do nosso dia a dia, porque nós somos animais, então nós nos estudamos, e a botânica ela fica um pouco mais distante, ela tem algumas nomenclaturas que são específicas. Eu vou buscar de uma maneira bem tranquila mostrar essas diferenças, tá? Quando nós pensamos em vegetais, dentro lá dos 5 reinos de Whittaker, temos que todos os organismos são eucariontes, portanto, são aqueles organismos portadores de membranas internas no citoplasma, inclusive a carioteca e as organelas membranosas, são organismos fotossintetizantes, portanto, são autótrofos, realizam um processo de síntese de compostos orgânicos utilizando como energia a luz, são multicelulares, então apresentam mais de uma célula, e um dado muito importante, esses organismos já apresentam diferenciação tecidual. O que significa dizer isso? Que esses organismos já apresentam tecidos já especializados. Quando nós observamos lá nas algas, que também são fotossintetizantes, que também são eucariontes, estou me referindo às algas lá do reino protista, também são multicelulares. Opa, peraí, se é eucarionte, fotossintetizante multicelular, por que eu não classifico uma alga como um vegetal? Justamente porque elas não formam tecidos verdadeiros. Elas têm uma estrutura chamada talo. E somado a isso, nós vamos observar que os vegetais produzem embriões, algo que nós não observamos nesse grupo das algas, as algas protistas, tá? Já que eles produzem embriões, recebem o nome de embriófitas. Então, esse já é um termozinho legal para que a gente possa lembrar e anotar. Embriófitas são os organismos que apresentam, os vegetais que apresentam a estrutura do embrião. Vamos observar então nessa imagem aqui algumas coisas para nós discutirmos. Se observarmos, as embriófitas, elas pegam toda essa gama, tirando, justamente as algas verdes.
porque elas não são embriófitas. Embriófitas nós vamos ter a partir de briófitas. Na verdade, os 4 grupos que nós temos dentro do reino Plant. Vamos ter briófitas, popularmente os musgos. Teremos pteridófitas, que são as samambaias, as avencas. As gimnospermas, os pinheiros, e as angiospermas, que são os vegetais que apresentam fruto e flores coloridas, tá? O que nós vamos observar? Nesse cladograma, se vocês notarem, nós temos barrinhas aqui cortando, aqui seria o período evolutivo, tá? Mostrando a evolução e características que surgem ao longo da evolução, e cada ponto desse, cada ramificação, seria um grupo formado. Então, se nós observarmos a presença de embrião multicelular de arquegônios e anterídeos, essa característica ela aparece em todo o grupo, em todos os 4. Porém, presença de esporófito dominante, vasos condutores, folhas e caules, isso aparece a partir de pteridófita. Briófita não tem essas características. Pode ver que briófita, a ramificação que originou esse grupo, ela se encontra antes desse ponto. Então, pteridófita, nós já vamos encontrar o esporófito como a fase dominante. Aqui nós temos o gametófito nas briófitas. Briófita não tem vaso condutor surge a partir de pteridófita, e a presença de folhas e caule também surge a partir desse grupo. Aqui nós vamos ter o caulíolo e os folíolos. E a estrutura de rizoides. Nós não vamos ter caule, raiz, propriamente dito, justamente porque nós não temos essa estrutura de vasos condutores. Continuando o processo evolutivo, nós vamos ter o surgimento de sementes e crescimento lateral. Isso ocorre a partir de gimnosperma. Briófita não tem crescimento lateral. A estrutura dela não engrossa, como nós observamos nas gimnospermas. E ainda a pteridófita não produz semente, algo que nós já encontramos em gimnosperma, como o pinhão. Então, a partir de gimnosperma, nós vamos ter um outro processo evolutivo, o surgimento de flores e de frutos, que isso culmina com as angiospermas. Então, nós podemos observar todos os grupos como embriófitas, então reino Plant. A partir de pteridófita, nós temos as plantas denominadas traqueófitas, aquelas que apresentam vasos condutores. E nós vamos ter as espermatófitas, aquelas que apresentam sementes, que são as gimnospermas e as angiospermas. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu vi que chegou mais uma galera aí. Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre. Se tiver alguma dúvida... Eu tenho. Tem, então vai lá, Laura. Tem tipo uma sementinha embaixo das folhas da samambaia. Essa, tipo, não seria uma semente? Eu não sei dizer o que é aquilo. Tem embaixo da folha dela. O que nós encontramos embaixo da folha da samambaia são os soros. Aquela região, aquela estrutura que ela é meio amarronzinha, amarronzada, ou às vezes até mais escura, ela tem a função de produzir esporos, não de produzir sementes. O que ela libera ali são esporos. Tá bom, obrigada. Faz parte do ciclo de vida dela, mas não é semente, tá? Porque ela não é uma espermatófita. Beleza? Então, dois conceitos interessantes também, que é o conceito de criptógama e o conceito de fanerógama. Criptógama. Cripto quer dizer escondido. E gama vem de game,
que é gameta. Então, os gametas estão escondidos, nós não observamos isso claramente. Em que organismo ocorre isso? Musgo e samambaia. Já as fanerógamas, fanero ou fânero, quer dizer visível. As estruturas produtoras de gametas, nós já conseguimos observar isso na estrutura desse vegetal. E nós chamamos elas de espermatófitas. Então nós temos aí as gimnospermas e as angiospermas. Então os dois grupos, criptógama e fanerógama. Em relação à organização das criptógamas, nós vamos ter divididas em briófitas, que são os musgos. Então, geralmente esses organismos eles têm um porte muito reduzido, vivem em locais sombreados e úmidos, justamente porque, junto com as pteridófitas, são os dois grupos, formam os organismos que ainda demandam a presença de água para a realização do seu processo reprodutivo. E a pteridófita, ainda mais, ela tem necessidade de água porque ela não tem vaso condutor. O transporte de água na sua estrutura é feito por difusão, célula a célula. Se ela tiver um porte muito alto, se ela for grande, o que vai dificultar a passagem de água, já que ela vai ter a força da gravidade no sentido contrário. A água não vai conseguir subir e atingir a última célula, por mais concentrada que ela esteja. Então, ela tem que ter um porte muito pequeno. Fica aquele tapetinho verde nos locais úmidos e sombreados. Essas são as briófitas. Já as pteridófitas, elas conseguem ter um porte maior, elas conseguem ter um tamanho maior, justamente porque elas já possuem uma estrutura de vasos condutores, o que permite a circulação tanto de seiva bruta como de seiva elaborada a grandes distâncias, independendo de um processo de difusão. Tá? Então essas são as duas criptógamas. Com relação às fanerógamas, nós vamos ter as gimnospermas. Repare, gímeno quer dizer nua, esperma, semente. Então a semente desse organismo, ela fica nua, ela não tem nenhuma estrutura a protegendo. Diferente da angiosperma, angios vem de urna. A semente fica protegida por uma urna. Essa urna nós chamamos normalmente de fruto. O fruto nada mais está lá para proteger a semente. Ok? Então, criptógamas e fanerógamas. Alguma dúvida em relação a isso? Alguma pergunta? Então, continuo. Eu vou inverter a pergunta para vocês, tá? Vou perguntar, tá tudo jóia? Aí vocês mandam um joinha para mim. Como ocorre o ciclo de vida desses organismos? Basicamente, todos os vegetais apresentam um ciclo em que nós temos duas formas do organismo em relação à quantidade de material genético. Então, nós vamos ter uma forma haploide e uma forma diploide, o que nós chamamos de ciclo haplodiplobionte, ou também chamado de metagênese, também chamado de alternância de gerações. Então, essa estrutura que nós temos, esse modelo de ciclo vital, ele vai ter algumas variações entre esses quatro grupos, mas basicamente ele funciona dessa maneira. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Basicamente nós vamos ter isso, ó. Um zigoto diploide que vai, através de um processo mitótico, formar a estrutura do esporófito. Repare que nós temos aqui, ó, os dois são 2N. Por meiose, portanto, meiose espórica, nós vamos formar esporos. Esses esporos, eles tendem a germinar
ou crescer, que nós vamos observar que tem variações nos grupos, esse gametófito, ele pode ser grande ou extremamente reduzido, ele produzirá gametas haploides. Então, o gameta masculino e o feminino, eles vão passar pelo processo de fecundação, formando a estrutura do zigoto, e assim a gente fecha esse ciclo. Tá? Então, nós vamos ter nesses organismos, justamente porque nós chamamos eles de, dentro do ciclo haplodiplobionte, nós vamos ter uma forma haploide, que é a forma gametofítica, e uma forma diploide, que é a forma esporofítica. Alguns grupos vão ter a forma permanente esporofítica. O que a gente vai enxergar do organismo é o esporófito. Outro tem a estrutura visível. O que eu vejo do vegetal, a maior parte da vida, é a forma gametofítica. Ok? Então, dando prosseguimento, vamos falar agora de cada grupo, tá? Nós vamos começar pelas briófitas. O que a gente pode colocar como característica geral desses grupos, algo que eu já falei para vocês em relação ao porte, à ausência de sistema vascular, não tem estrutura de sustentação também, então, por serem pequenininhos, são muito flexíveis, eles não têm, por exemplo, a esclerênquima, o que daria a esses organismos uma maior resistência. Também não vão ter proteção para perda de água, justamente porque eles vivem em ambientes úmidos. Se esse ambiente, por alguma razão, perder umidade, as briófitas acabam morrendo. Eles não têm estruturas como raiz, caule e folhas. O que eles vão apresentar são os rizóides, os cauloides e os filóides. Então, são estruturas que vão ter o mesmo papel. O rizóide vai servir para fixação do organismo. O cauloide é um eixo de sustentação. Nesse eixo se prende os filóides, que têm a capacidade também de realizar a fotossíntese, como as folhas. Nós observamos aqui uma imagem desse organismo e é muito importante que vocês se atentem ao seguinte aspecto. Essa porção que nós temos, o cauloide, o filóide e o rizóide, essa que eu estou destacando, essa porção é a porção permanente. O que eu quero dizer com permanente? É essa que eu vou ver a maior parte da vida do organismo. Essa porção indicada, que está cápsula, esporos e haste, que é a porção esporofítica, essa porção aqui, ela é transitória. Então, eu tenho uma porção permanente, que essa vai ficar durante toda a vida do organismo. A transitória, ela só aparecerá quando o organismo estiver no período de reprodução. As briófitas, elas, dentro dos vegetais, é o único grupo que tem como a fase permanente, a fase duradoura, o gametófito. Todos os outros grupos, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, a fase duradoura, a fase permanente será o esporófito. Então, briófita é a única exceção que nós temos nesse grupo, tá? Acompanhem comigo aqui, nesse esquema, o ciclo da briófita. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos ter, então, a estrutura do gametófito feminino. No gametófito feminino, quando o organismo estiver no ciclo reprodutivo, nós vamos ter o desenvolvimento
dessa estrutura da cápsula, quando tiver a fecundação. Então, olha que maluco que é o negócio. Essa estrutura do esporófito, ela é 2N. Porque ela é nada mais do que o resultado do desenvolvimento do zigoto. A cápsula, que é 2N, no interior dela, as estruturas vão sofrer meiose, produzindo esporos haploide. Esses esporos, ao caírem no solo, nós vamos ter a germinação deles produzindo gametófitos masculinos e gametófitos femininos. Então é aqui que eu vou observar o organismo bonitinho no ambiente. Choveu, grande umidade, eles já estão maduros. O que vai ocorrer? As estruturas masculinas, os gametas masculinos, chamados de anterozoides, eles vão nadar na água até atingir a estrutura feminina, o arquegônio. E no interior do arquegônio, nós vamos ter a oosfera. Repare que a oosfera é haploide e o anterozoide é haploide. N com N vai formar um embrião 2N. Esse embrião 2N que está contido aqui na estrutura do gametófito feminino, olha ele aqui, ó, gametófito feminino. Essa estrutura desse embrião, ele vai começar a se desenvolver até formar a estrutura do esporófito. E aí o ciclo continua. Pessoal, tranquilo isso? Deu para sacar? Alguém tem alguma pergunta? Nossa, que silêncio das catacumbas. Não tem nenhum joinha aí para dizer que Laura, beleza. Mais alguém? Luísa também. Júlia, Babi, joia. Maravilha, queridos. Se tiver dúvida, por favor, me interrompa, tá? Não há problema nenhum. Eu sei que às vezes a minha beleza ela acaba assustando. Então as pessoas ficam inibidas com isso, mas não se preocupem, tá? A beleza às vezes vem mais para uma pessoa do que para outras. Com a pessoa mentirosa, né? Vamos lá. Pteridófitas. Qual é a característica desses organismos? A característica deles é que eles também necessitam de ambientes úmidos, mas tão úmido quanto o da briófita? Não. Eles já conseguem viver em ambientes que não são tão úmidos, porque eles já apresentam os vasos condutores. E também as dimensões desses organismos, eles atingem proporções muito maiores, porque eles já têm tecidos de sustentação, como o colênquima e o esclerênquima. Então nós vamos ter aí, se nós pensarmos no xaxim, que é um tipo de pteridófita, ele atinge aí 1,5 metro, 2 metros, até 3 metros de altura. Lá na época do Triássico, Jurássico, esse grupo era muito abundante. Nós tínhamos pteridófitas aí com dezenas de metros, tá? Hoje o grupo teve um tamanho um pouco menor. Nós vamos observar nesses organismos aí sim a presença de raiz, caule e folhas. Essas 3 estruturas, tá? Uma característica desse grupo, ou da maior parte dos componentes desse grupo, é que o caule deles é subterrâneo. Então, quando a gente olha a estrutura de uma pteridófita, que você vê assim, nossa, ela tem as folhinhas dela. Na verdade, aquela estrutura que a gente vê saindo do vaso, aquilo é a folha. O caule está enterrado no vaso. O que sai é a folha. E nós temos aí os folíolos, que são aquelas estruturas que nós muitas vezes dizemos que são as folhas, ou folhinhas, tá?
como é o ciclo de vida nesse grupo? Já as pteridófitas, a partir delas, a fase permanente é o esporófito, tá? Como está aqui, ó, o esporófito. Então, quando você olha uma samambaia, você está olhando o esporófito dela. O que vai ocorrer nessa estrutura do esporófito? Aliás, como nós chegamos nessa estrutura do esporófito? O esporófito, quando a gente olha na folhinha ou no folíolo da samambaia, naquela porção traseira dela, nós vamos observar a formação dos esporângios. Os esporângios formam aquela estrutura marrom que a Laura me perguntou, que são os soros. Então, aquela estrutura marrom tem várias dessas estruturas que são os esporângios. O que vai ocorrer naquela estrutura? Vai ocorrer meiose, formando esporo. Então, quando o esporo é levado pelo vento, esse esporo ele vai cair no ambiente e ele vai germinar. Na germinação, nós vamos ter na estrutura chamada prótalo, que é o gametófito, duas porções nesse gametófito. Uma porção feminina e a outra porção masculina. Elas ficam distantes. Geralmente um prótalo ele vai ter de dimensão em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros. É uma estrutura pequena, tá? Tanto que nós vamos observar que com o passar do processo evolutivo, a tendência do gametófito é diminuir, de ficar quase imperceptível, tá? E muito temporário. Então, quando nós observamos aqui, reparem comigo, nós vamos ter a estrutura masculina chamada anterídeo, que vai produzir através de mitose os anterozoides, que eles são livre natantes também. Os anterozoides eles vão nadar daqui até a estrutura do arquegônio, que é a estrutura feminina. No interior do arquegônio nós temos a oosfera, que é o gameta feminino. Então, o anterídeo fecunda a oosfera. Formando o quê? Formando o zigoto. Esse zigoto ele vai germinar dessa porção aqui do prótalo, formando o esporófito, 2N. Já que eu tenho N com N, o zigoto é 2N, a germinação do zigoto formará o esporófito e o ciclo se fechará. Tranquilo, galera? Belezinha? Alguma pergunta? Joia. Então vamos lá. Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Tá todo mundo... Professor? Oi. A oosfera tem que ser maior que o anterídeo? Geralmente é maior que anterozoide. Ah, sim. Geralmente ele é maior. Nos vegetais, não necessariamente, como nos animais, ele tem que ser maior, porque a reserva nutricional não se encontra com a oosfera, não se encontra nela. Quando você pega no gameta, vamos pegar da espécie humana, tá? O óvulo e o espermatozoide, você tem o óvulo muito maior do que o espermatozoide, porque o óvulo tem que armazenar o vitelo, que é a reserva nutritiva. Já com os vegetais não há essa necessidade, mas eles são menores, porque eles têm que se locomover, eles têm que nadar, eles são flagelados e eles precisam até a oosfera. Ok? Ah, sim. No caso da gimnosperma, a reserva nutritiva vai ser o endosperma, então. Isso, nós vamos observar que ali, no caso das gimnospermas, nós vamos ter um endosperma produzido de uma forma bem simples. Já no caso
das angiospermas, nós vamos ter a fecundação dupla para a formação do endosperma, que vai ser triploide. Ah, sim. Entendi. Beleza? Beleza. Então vamos lá, gente. Gimnosperma. Gimnosperma, então, semente nua, são vasculares, têm grande porte, representantes que têm grandes dimensões. Se nós pensarmos nas sequoias, as sequoias elas têm uma longa vida, já se tem catalogado sequoias que têm mais do que esses 3.000 anos colocados aí, então são organismos que a gente fica pensando, né, como que uma árvore pode ter uma idade como essa, né? Porque o processo de divisão celular nos vegetais é diferente de um animal. Os vegetais, eles mantêm regiões específicas de divisão celular, que são os tecidos meristemáticos, diferente de um animal que todas as células se multiplicam. Num vegetal, nós temos porções da sua estrutura corpórea que é morta. Isso não acontece no animal. É claro que nós temos células mortas no nosso corpo, mas é uma quantidade muito pequena. Se nós tivermos uma quantidade muito grande, isso leva à falência orgânica e a gente morre. Nos vegetais não acontece. Se nós pensarmos o suber, todas as estruturas do xilema que ficam entupidos e as células morrem, são células mortas que fazem parte do corpo desse organismo. Tá? Uma outra característica desse grupo é a presença de um tipo de folha que é em forma de agulha, que elas são aciculadas ou aciculiformes. Qual é a ideia disso? Como são organismos que geralmente vivem em locais frios, que tem neve, essa folhinha em forma de agulha faz com que não se acumule neve na sua estrutura, o que inviabilizaria o processo fotossintético, além do que consegue manter o organismo sem um peso grande, o que poderia quebrar a estrutura da folha e, consequentemente, do galho e assim por diante. E além do que de ter essa forma de seta, né? Quando a gente vê um pinheiro, a grande maioria deles tem essa forma de seta, o que dificulta o acúmulo de neve também. Tá? Com relação à estrutura reprodutora, nós vamos observar nesse grupo a presença dos estróbilos, também chamados de cones. O que nós vamos ter de interessante no ciclo de vida desse grupo? Aparecem dois tipos de esporos, o esporo masculino e o esporo feminino. O esporo masculino tem uma dimensão menor, ele é chamado de micrósporo. E o feminino, ele é maior, megásporo. O que vai acontecer com esses grãos com esses esporos? Eles vão produzir gametófitos diferentes também. O masculino, o micrósporo, vai originar o grão de pólen. E o feminino vai originar o megásporo. Olha lá, feminino, aliás, e o gameta feminino vai ser originado do megásporo. Desculpa aí. Essas duas estruturas, o grão de pólen e a estrutura oriunda do megásporo, vai originar os gametas, o que nós vamos chamar aí de gametófitos. Há um erro comum de se afirmar que o grão de pólen é o gameta masculino, o que é uma inverdade. O gameta vai ser formado a partir da estrutura do grão de pólen, ok? Aqui nós observamos então a estrutura dos estróbilos ou dos cones masculinos e femininos. Muitas vezes a gente utiliza essa estrutura como enfeite natalino, né? Coloca em guirlanda. Nós estamos colocando a estrutura reprodutora de um vegetal. Se fosse fazer de um animal, não ia ficar muito legal a guirlanda pendurada na parede da casa, né? Vocês há de conver comigo que não ia ficar interessante. Assim, puta, eu nunca tinha pensado nisso, né? Pois é, a gente pendura a estrutura reprodutora na porta de casa no Natal. Então, olha que interessante. Quando nós estamos falando do estróbilo masculino, os microestróbilos, eles vão se estruturar em
porções denominadas microesporângios. Esses microesporângios, nós vamos ter estruturas, células que são chamadas de esporócitos, que são células diploides, que vão sofrer meiose, formando os micrósporos haploides. Esses vão passar por mitose. Repare que ele já é N, ele vai passar por mitose, o que vai formar os grãos de pólen, que tem duas células, uma chamada célula do tubo e a outra célula germinativa. Qual vai ser a diferença? A célula do tubo vai formar o tubo polínico e a célula germinativa vai fazer o processo de fecundação. Ok? Deixa eu apagar aqui. Já na estrutura do estróbilo feminino, o megastróbilo, nós vamos ter os megasporângios com os óvulos 2N. Essa estrutura tem uma abertura denominada micrópila. É por essa abertura que o tubo polínico vai penetrar, tá? No óvulo, o que vai ter nele? Tem os esporócitos, que vão sofrer meiose, que vão originar 4 células. Lembre-se que meiose produz 4 células, tá? Dessas 4 células, 3 delas vão se degenerar e vai sobrar apenas uma, denominada megásporo, que é N. Esse megásporo vai sofrer meiose e vai produzir, dá uma olhada aqui, ó, uma massa com cerca de 2.000 núcleos. Isso é o gametófito feminino. Dessa massa, só 2 ou 3, 4 vão formar o arquegônio e uma só vai formar a oosfera. Pessoal, eu vou fechar a sala, que já tem menos de 1 minuto, e vou abrir outra.